Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, na mente, acredito eu, das pessoas de um modo geral, há o entendimento de que as instituições numa sociedade democrática, que as instituições devam ser respeitadas. Na nossa República Federativa, temos na Constituição a partição dos poderes. São 3 os poderes da República: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Obviamente que os poderes Executivo e Legislativo são preenchidos a partir de eleições livres e diretas. Em relação ao Poder Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos. Poder Legislativo, Congresso Nacional, deputados e senadores, Assembleias Legislativas, deputados estaduais e Câmara de Vereadores, nos municípios. Sabemos que dos 3 poderes da República, o mais protegido, o mais distante do crivo e de qualquer especulação crítica da sociedade é o Poder Judiciário. O Poder Executivo e o Poder Legislativo são poderes muito contestados, muito menos do que o Poder Judiciário. Mas todos, não acredito que haja um cidadão que admita como conveniente que qualquer dos poderes não mereça o necessário e o devido respeito. E aí, senhor presidente, vem a esta tribuna porque, não obstante o respeito que tenho e que mantenho pelo Poder Judiciário, também tenho muita consideração e muito respeito com praticamente todos os seus integrantes, os serventuários da Justiça, os juízes e desembargadores. Isto no âmbito estadual. E, a par desse respeito, tenho um profundo respeito, que conheço pessoalmente, pelo desembargador Ciro Darlan. Muito respeito. Dou sempre muita atenção às manifestações públicas do desembargador Ciro Darlan. Quando ele, por exemplo, defende que para ser alçado à posição de presidente do Tribunal de Justiça, o colégio eleitoral não pode ser formado única e exclusivamente por desembargadores. Ele defende que os juízes singulares também tenham uma participação. Já tenho lido muitas críticas feitas
pelo desembargador Ciro Darlan em relação ao Poder Judiciário. Há pouco tempo atrás, aliás, também concordei, o ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, falou sobre a justiça eleitoral. Falou também sobre a questão do 5º constitucional, quando advogados, representantes do Ministério Público são alçados à condição de desembargadores. Conheço muitos juízes e desembargadores que ingressaram na magistratura através de concurso público, que tem uma posição crítica a respeito dessa forma de ingresso na carreira já no topo. Mas hoje, senhor presidente, quero manifestar a minha preocupação. Li no jornal O Dia um artigo publicado pelo desembargador Ciro Darlan. É claro que, como o conheço, tenho certeza absoluta de que ele, ao expressar as suas opiniões, não o faz de forma leviana. Manifesta opiniões a par de uma avaliação bem criteriosa a respeito daquilo que vai opinar. Mas hoje, e obviamente, embora não citando os nomes, o desembargador Ciro Darlan faz, em relação ao nosso Tribunal de Justiça, uma grave denúncia, porque trata ele de questões, algumas conhecidas, sobre árvore genealógica, os sobrenomes, as coincidências. Mas ele chega a dizer que uma pessoa, que ele não cita, chegava a se vangloriar pelo ingresso em função de uma noitada, como se uma integrante da magistratura no estado do Rio de Janeiro tivesse sido alçada a esta condição como pagamento dos favores sexuais que fez a alguém que tivesse influência. E aí, senhor presidente, não posso eu imaginar que qualquer magistrado que tenha lido o artigo não vá, pelo menos, esperar providências, que são denúncias muito graves. E reitero, pelo respeito que tenho ao desembargador Ciro Darlan, eu não admito como possível estar ele fazendo afirmações levianas. Estou analisando e pretendo ter com ele uma interlocução, mas não acredito que eu vá resistir a uma iniciativa, encaminhar o artigo publicado hoje, de autoria do desembargador Ciro Darlan, ao Conselho Nacional de Justiça. Nós não podemos acolher ou preservar o devido respeito à magistratura no nosso Estado se a denúncia feita pelo, ou as denúncias feitas pelo desembargador Ciro Darlan, se elas não merecerem
uma investigação, uma apuração a mais criteriosa. Não é possível. Nós, no Poder Legislativo, por vezes, estamos aqui investigando condutas de parlamentares. Por vezes. Então, senhor presidente, venho aqui não com constrangimento, mas com um sofrimento pessoal, um sofrimento íntimo muito grande, entendendo que o artigo publicado no Jornal do Dia, de autoria do desembargador Ciro Darlan, não pode passar em brancas nuvens. Não pode. Que nós estamos diante da composição de uma chamada corte que decide sobre as questões mais relevantes para a cidadania. Decide a quem pertence o direito que é reivindicado. Não sei qual a repercussão do artigo, por exemplo, na Associação dos Magistrados. Não sei, mas imagino que a reação deva acontecer. Eu, inclusive, além do encaminhamento do artigo ao Conselho Nacional de Justiça, cheguei a imaginar, não digo nem a conveniência, mas a necessidade, a urgência de um posicionamento do Poder Legislativo. Já tivemos aqui uma comissão parlamentar de inquérito que tratou de questões ligadas à venda ou não de decisões judiciais. Como nós vamos ficar diante dessas denúncias? Então, senhor presidente, imagino para concluir, né? Vou concluir, que as graves denúncias não podem ser esquecidas como um simples artigo publicado num jornal de grande circulação. As denúncias feitas devem merecer a nossa consideração no exercício do mandato, mas especialmente as denúncias devem merecer a consideração da Associação dos Magistrados, mas também do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, senhor. E meus parabéns ao desembargador Ciro Darlan pela coragem. Não vou falar nem ousadia, porque quando ele escreve, tenho certeza que ele sabe do que está falando. Muito obrigado, senhor.